Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Nós ficamos muito felizes pela audiência que deu a nossa live. Nós estamos aqui para responder as questões que ficaram em aberto lá no chat da nossa última live. Intérprete de Libras, uma nova profissão? Então nós vamos agora responder a todas as questões deixadas por vocês. Então vamos começar? Nós estamos aqui para responder. O Jackson Alves nos perguntou: boa tarde, haverá certificado? Jackson, infelizmente, para essa live nós não fizemos certificado porque era um bate-papo, nós queríamos transmitir algumas informações para vocês, tirar algumas dúvidas, mas é algo que nós estamos pensando talvez para uma próxima live ou quem sabe aí um curso, tá bom? O Eric perguntou: tem lista de frequência? Então, Eric, não teve lista porque não tinha certificado. Geralmente é quando tem precisa desse controle para emissão. Então não teve, por isso não precisou da lista, tá bom? Gabriele Policarpo, ela diz assim: somente com cursos é possível encontrar oportunidades no mercado de trabalho? A gente diz assim, Gabriele, a questão de você saber Libras, única e puramente por ter contato com os surdos, é algo incrível, maravilhoso, enriquecedor e é algo que somente você sabe que foi construído de forma tão natural. Mas o mercado de trabalho, ele exige sim uma certificação. Então a primeira dica que eu faço, se você não tem fluência em língua de sinais, entre sim nos cursos de Libras para você poder aprender a língua. Agora, se você já sabe uma língua e precisa se especializar, precisa do papel para comprovar mesmo que você sabe, poder então entrar no mercado de trabalho, a minha dica, faça uma boa graduação, procure os cursos de letras Libras, bacharelado, caso você queira ser uma intérprete de Libras, ou algum curso ligado a uma área que você goste e depois uma pós-graduação em Libras ou em tradução e interpretação para que assim você possa ter a certificação necessária para poder entrar no mercado de trabalho. Nós temos a pergunta também da Madalena. Qual a importância de ter ou não contato com os surdos? Então, Madalena, é essencial que nós tenhamos contato com o surdo, com a sua cultura e com a sua língua. Só assim nós conseguimos nos apropriar de fato de uma cultura, nos apropriarmos de fato e termos fluência em Libras. Muitas vezes nós estudamos, fazemos vários cursos, mas se nós não temos contato com os nativos, nós não conseguimos dizer de fato que somos um intérprete de Libras, não é mesmo? Você ter conhecimento de Libras nem sempre significa que você é um intérprete. Você precisa sim ter contato com a comunidade, ter contato com toda essa língua, até mesmo se nós nos apropriamos de uma língua que não é nossa, são dos surdos nesse caso. Como que nós vamos aprender uma língua para não utilizar com quem é nativo dessa língua? Então é fundamental que nós tenhamos esse contato com os surdos, tá bom, Madalena? A Eliane, essa live vai ficar gravada? Ficou gravada sim. Então, quem quiser assistir, reassistir, repassar para alguém, ou perdeu o início da live, chegou só no finalzinho, pode assistir. Está dentro do canal do Adapt Libras. Então, dentro do YouTube, você pesquisa Adapt Libras. Lá dentro do canal vai ter a live. Você procura por data e também por título. Então, quando você procurar a live Intérprete de Libras, uma nova profissão, tá lá, ela está inteiramente gravada. Luiz Henrique, e ele diz assim: quais ações estão sendo feitas para melhorar os direitos dos surdos e dos intérpretes de Libras no Brasil? Existe alguma ONG ou sindicato que busque a melhoria nesses direitos? Boa pergunta, Luiz. O que nós temos para destacar aqui é que são dois eixos diferentes, dois nichos diferentes. Então, primeiro, os surdos. Os surdos, eles têm a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, a FENEIS. A gente vai deixar o site aqui embaixo. Procure escritórios da FENEIS aí no seu estado, na sua cidade. Mas a federação, ela luta muito mais pelas causas dos surdos, ok? E, consequentemente, lutou também pelo intérprete de Libras e pela profissionalização da nossa profissão. Porém,
Com essa profissionalização, nós agora temos, né, federações que cuidam diretamente de nós, profissionais, tradutores e intérpretes de Libras. Nós temos que destacar a Febrapios a nível Brasil, e ela tem sim nos estados, né, os seus representantes estaduais, e você pode procurar também aqui no site da Febrapios. Eu vou deixar essas duas instituições aqui para permear essa pergunta que você nos fez. Nós temos a pergunta também do Marcelo Lima. Boa noite. Quando sabemos que o intérprete está pronto? Então, Marcelo, no dia a dia é onde nós vamos adquirindo conhecimento, estratégia, experiência, passando por situações diversas, né? Nós temos muitas esferas, esfera educacional, órgãos públicos, coisas do dia a dia mesmo do surdo. Então, muitas vezes, você estudar, ter o seu certificado, não significa que, apesar de uma formação, você já se sente pronto para ser um intérprete de Libras, ou que você tenha que ter um cargo muito elevado em determinado lugar, como uma universidade, por exemplo. Não são os cargos em si, ou algumas esferas em si, que vão te fazer se sentir pronto para ser um intérprete. Muitas vezes é a situação corriqueira mesmo do dia a dia, coisas que nós passamos, nós ouvintes passamos, os surdos também passam. Então, quando nós vivenciamos diariamente a experiência com surdo, é onde nós nos sentimos aptos de fato e falar, eu sou o intérprete de Libras. Então, é estudar, é ter conhecimento, é ter experiência com o dia a dia. E aí, com o decorrer do tempo, dos anos, você vai se sentir apto de fato para ser o intérprete de Libras. A Camila perguntou, é comum falarmos surdo-mudo ou deficiente auditivo? É errado? É errado sim, é comum, porém muito errado. Então, esses termos têm vindo ser desmistificados, né? Onde as pessoas estão compreendendo finalmente que o surdo não é mudo, não é necessariamente mudo, porque são duas deficiências diferentes. Então, o surdo ele é somente surdo. Não é errado você falar que a pessoa tem deficiência auditiva, porque por lei, né? E até quando você vai procurar uma aposentadoria por deficiência ou um benefício, um cartão de transporte, vem como deficiência auditiva. Porém, o surdo não se sente ofendido de ser chamado de surdo. O que acontece é que as pessoas têm receio de chamar de surdo, porque surdo pode ser visto como ofensa, mas não é ofensa. O surdo ele se orgulha de ser surdo porque é uma representatividade, é uma comunidade, tem uma língua, é uma série de fatores que envolvem cultura. Então não é ofensivo você falar que a pessoa é surda. Então daria outra live da gente explicar qual é a diferença da pessoa que tem deficiência auditiva e não é usuária de Libras, a pessoa que é surda usa Libras, a pessoa... Então faz parte de uma outra aula que a gente pode até pensar em dar um dia para vocês entenderem um pouco isso. Mas que já fique bem claro, nunca chame de mudo aquela pessoa que é surda. São deficiências diferentes, tá bom? A pessoa que é surda não fala por não ouvir. E não são todos. Muitos surdos falam. E os surdos também, apesar de não falarem, alguns deles, eles têm as cordas vocais preservadas, emitem sons, então não são mudos, tá bom? A Fernanda diz assim, qual a opinião de vocês em relação à graduação de letras Libras à distância? Uau, é uma pergunta bem polêmica, né? Porque a gente sabe que os cursos à distância, conforme foram passando, né, os tempos e os anos, eles foram se aprimorando. A formação à distância hoje no Brasil é uma realidade, a gente não pode negar isso. O que eu tenho para dizer para você é que no diploma não vem marcando o que é a distância, mas a questão é a sua consciência. Adianta alguma coisa eu ter o diploma de letras Libras, me formar e não ter fluência na língua, por exemplo? Então é algo contundente, não é mesmo? Então faça o curso de letras Libras à distância, ok, até porque, vou dar um exemplo aqui da nossa realidade. Aqui em São Paulo nós temos poucas faculdades que oferecem o curso de letras Libras, presencial então se conta nos dedos. Então se você quer fazer uma licenciatura ou bacharelado em letras Libras à distância, faça, mas também procure
saber a língua, procure saber práticas interpretativas. Então faça em paralelo cursos, oficinas, se especialize, ok? E, acima de tudo, tenha contato com surdos, com a comunidade surda. Pesquise se a faculdade ela é reconhecida pelo MEC, o curso ele é reconhecido pelo MEC, se a faculdade ela tem uma boa nota no ENAD e siga em frente, tá bom? Se forme, estude. Essa é a dica que eu dou. A Silvana Silva Caetano. Como identificar um bom curso? Uma pergunta bem pertinente, né? Silvana, muitas vezes nós vemos muitas propagandas, principalmente agora com a internet, de que você pode adquirir um conhecimento em um tempo muito curto, 2 meses, 1 semana, 6 meses. Então, nós temos muitas escolas. Se vocês pesquisarem no Google, nas comunidades com intérpretes, com surdos, são escolas bem conceituadas, bem renomeadas, onde você vai conseguir de fato estudar e aprender cada etapa, desde o nível básico até o nível avançado, independente de você querer se tornar um intérprete de Libras ou não, nós sempre precisamos procurar uma escola bem conceituada. Então pergunta para os surdos, pergunta para os intérpretes, pesquise bastante antes de às vezes você cair numa furada, né? Muitas vezes você vai ver uma propaganda enganosa de um curso rápido, onde você não precisa ter contato com surdo, onde você vai conseguir rapidamente aprender e sair fluente em língua de sinais, e isso é um equívoco, porque a gente sabe que a experiência vem com o dia a dia, mas precisa sim ter uma metodologia adequada, você entender a língua do surdo em si, a estrutura gramatical, tem toda uma questão para ser aprendida e muitas vezes não é em um curto tempo onde você vai adquirir esse conhecimento. Tá bom? Espero ter respondido a sua dúvida. A Janaína Silva. É possível um surdo dar aula para ouvintes? Não somente é possível, Janaína, como é maravilhoso você ter um professor surdo, tá? Que vai te passar, um professor surdo que faz uso da língua de sinais diariamente, às vezes tem mais criatividade, desempenho, fluência para te passar, ele vai poder te passar o dia a dia do surdo, a cultura, as características, não só da língua, como do cidadão surdo. Então é muito bom e eles dão aula sim e é maravilhoso. Os meus professores surdos até hoje são meus amigos e agora são colegas de trabalho. Então assim, é fantástico. Na opinião de vocês, qual a importância da Lei 12.319 de autoria da deputada Maria do Rosário? Essencial. Na verdade, essa lei ela veio como um divisor de águas. Ela veio para reconhecer a nossa profissão enquanto tradutores e intérpretes de Libras. Não estamos aqui para fazer apologia a partido político ou a pessoas, enaltecer pessoas, até porque tanto o canal quanto a nossa palestra, ela não tem viés político algum, mas eu acho muito interessante comentar dessa lei, assim como nós já destrinchamos, né, durante a live, mas é muito importante falar aqui que essa lei ela veio para reconhecer a nossa profissão enquanto tradutores e intérpretes. Nós não somos mais, né, apoio pedagógico e tantas outras nomenclaturas que nós já falamos na live. Nós somos tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais por meio dessa lei, ok? Luciana Vigiani, qual é a formação para hoje? Luciana, há um tempo atrás existia sim o ProLibras, né? Hoje não existe mais, mas depende muito da área que você quer atuar. Quem já tem o certificado, né, a proficiência em Libras, consegue atuar em várias esferas sim, mesmo sem muitas vezes ter uma graduação. Porém, existem muitas situações onde você vai precisar ter ou uma pós ou uma graduação na área de educação, principalmente na área de Libras. Então, mesmo que não tenha mais o ProLibras disponível hoje para quem deseja, existem os cursos onde você faz nessas escolas, né, do nível básico ao nível avançado, você consegue ter o seu certificado. Mas não significa muitas vezes que você vai conseguir atuar, por exemplo, no ensino da língua de sinais, principalmente se for a nível superior. Muitas vezes você vai precisar sim ter uma especialização, um mestrado, um doutorado, mas não existindo ProLibras, você pode tentar os cursos e sim uma pós em Libras, ou existem várias pós hoje com ênfase em língua de sinais. Então é uma das opções que você pode estar procurando, tá bom, Luciana?
A Silvana Silva, como vocês trabalham com surdo cego? Então, Silvana, para se trabalhar com surdo cego, nem todos sabem que não é somente ser intérprete de Libras. Você precisa de uma especialização a mais, que se chama guia intérprete. Porque não basta você ser intérprete de Libras para você ser um guia intérprete. Porque o surdo cego, além da limitação auditiva, tem a limitação visual. Então, você também precisa ser guia. E quando você faz a formação de guia intérprete, você aprende audiodescrição, você aprende a guiar a pessoa que não enxerga, e você aprende a se comunicar e a transmitir e traduzir e interpretar. Então, dentro da função guia intérprete dessa formação, você aprende várias outras coisas que não se aprende no curso de Libras. E nem todo surdo cego sabe Libras. Alguns surdos cegos se comunicam através de Libras tátil, né? Que é a língua de sinais na mão. Então, você vai fazendo, né, as letras, os sinais, e o surdo cego, ele vai pela mão reconhecendo, mas não é somente. Existem muitas formas de comunicação de um surdo cego. E aí você aprende as formas da comunicação, como você interpreta, como é a forma da compreensão, tá bom? Então, tem que ser uma formação a mais, que é o guia intérprete. A próxima pergunta ela é da Karine Rodrigues e diz o seguinte: há em grande maioria cursos para intérpretes ouvintes. Onde há formação para os surdos, além da graduação de letras Libras? Boa pergunta. Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer é que o surdo, ele tem o direito de fazer o curso que ele tem desejo, o curso que ele quer. Quer fazer engenharia, quer fazer arquitetura, quer fazer design, ele vai estudar aquilo que ele deseja. Agora, se ele quer língua de sinais, ele tem vários caminhos. Ele pode fazer letras Libras, ele pode fazer pedagogia, ele pode fazer pós-graduação em Libras, assim como um ouvinte, ele também tem acesso. Agora, eu não sei se a sua pergunta tem relação a surdos que não têm aquisição de língua. Surdos sem aquisição de línguas devem ser atendidos de forma pedagógica, individual ou em grupo com surdos, para ser estimulado na questão visual, ok? Esses atendimentos acontecem em algumas escolas que são referência, a gente pode falar aqui o Centro de Educação para Surdos Rio Branco, por exemplo, e alguns núcleos pedagógicos que existem em São Paulo. Para esses atendimentos também vale a pena dar uma pesquisada, ok? Agora nós temos a pergunta da Gisele Musi. Os links ficarão salvos em algum lugar para o acesso depois? Sim, Gisele, a nossa live ficou gravada e ela está disponível no YouTube, no nosso canal do Adapt Libras. Então, tanto essas perguntas de hoje, quanto as novidades que terão referente às lives, ou cursos, ou bate-papo, enfim, qualquer novidade que nós fizermos vai ser divulgado no canal do Adapt Libras. Tá bom, Gisele? Davi Eduardo, ou David. Só com o certificado você já consegue trabalhar nessa área? Você consegue trabalhar na área com certificado. Porém, você precisa ter segurança, prática, para você passar numa entrevista. Então, algumas escolas, principalmente assim, às vezes do estado, você precisa ter um certificado com X horas, né? Uma formação, uma graduação ou uma pós, enfim. E aí você leva esse certificado, dependendo do edital de cada também município, é diferente. E aí você pode ser aprovado e começar até sem fazer entrevista. Só que aí sinta-se seguro e tenha discernimento daquilo que você já está pronto para interpretar. Então, quando a gente fala assim, esteja pronto, aí a pessoa pensa, mas poxa, como que eu vou estar pronto se eu não pratico? Se eu só posso interpretar quando eu estiver pronto, mas pronto eu só vou estar se eu praticar. Então, toda área é assim. Então, um médico, para ele fazer uma cirurgia sozinho, uma cirurgia de risco, antes disso ele passou por várias pequenas cirurgias com apoio, com instrução, certo? Então, toda área você precisa sim de experiência. Intérprete de Libras também.
Quando a gente fala, olha, não assume serviço que você não está pronto, cuidado. Não é querendo dizer que você não pode praticar, você não pode assumir um trabalho. Pode, mas dentro dos seus conhecimentos. Então, se você ainda não está com muita prática, por que assumir um congresso nacional? Por que assumir, às vezes, um canal que vai ser teletransmitido, né? Ou pela internet, ou na televisão, e você vai estar ali fazendo língua de sinais para um público muito grande que não vai entender. Às vezes sinais, às vezes um discurso que você não conhece. Então, dentro do limite às vezes uma palestra simples, de um assunto para você conhecido, com o apoio de um intérprete fluente. Você chama esse intérprete para ser seu companheiro, esse intérprete vai servir de apoio, ele vai te ajudar nos sinais que você não sabe. Entendeu? Então é isso, a prática vem com o tempo, com as experiências, mas antes de você assumir um serviço que talvez você não esteja pronto, você tem que, antes disso, até para você não passar, não prejudicar o surdo, né? Evite também ensinar Libras para ouvintes se você ainda também não tem muito conhecimento, porque acaba ensinando errado. Quantas pessoas vêm já com ensinos errados de pessoas que não tinham conhecimento? Então, primeiro, estude bastante, aprenda de verdade, tenha prática com os surdos, contato com os surdos e assuma uns serviços com apoios, com assuntos simples, vai pegando o jeito, a prática, e aí você vai conseguir trabalhar na área com certificado, mas também com experiência, com prática. A próxima pergunta, ela é da Janete Menezes e diz assim: a realidade desta tabela profissional da Febrapios é vivenciada pelos intérpretes normalmente? Ponto de interrogação bem grande. Aí eu digo, né, Janete, para você e para tantos outros que podem ter exatamente a mesma dúvida. A tabela Febrapios e a tabela Sintra, ela vem para nortear os nossos preços. Se eu cobro muito abaixo, eu vou estar sucateando algo que deveria ser valorizado. O trabalho do intérprete de língua de sinais é tão difícil ou até mais difícil do que o trabalho dos intérpretes de línguas orais, porque além de verter conteúdos, a gente também transporta culturas, passa algo de uma cultura ouvintista para um público-alvo, para o surdo. Então nós devemos valorizar e devemos praticar sim os preços referenciais da tabela Febrapios e da tabela Sintra. Temos uma outra pergunta também, da Gisele. A Gisele fez duas perguntas. Pode acontecer de um contratante exigir a cor da roupa do intérprete? Sim, Gisele, pode acontecer, mas nós precisamos sempre nos lembrar de respeitar principalmente quem vai nos assistir, que é o surdo. Então, sempre estar com uma estampa neutra, onde possa contrastar com a tonalidade da sua pele. Muitas vezes, muitas estampas, bolinhas, interfere muito, fica uma poluição visual, então isso atrapalha muito ao surdo e não é recomendado, né? Muitas vezes muitos acessórios, muitas informações que nós colocamos no nosso corpo não é adequado. Isso a gente aprende na ética do intérprete, né, no dia a dia. Nós deixamos os links disponíveis também no canal para vocês darem uma pesquisada, leiam sobre a ética do intérprete. E a questão da roupa pode sim, a pessoa que está te contratando, ela pode exigir a cor de uma roupa sim, mas você precisa também deixar claro para essa pessoa, combinado, né, tudo antecipadamente, porque muitas vezes se for com muita informação, isso vai interferir sim na qualidade do seu trabalho e como que o surdo vai receber essa informação, tá bom? Cristina Bigas. O professor de Libras tem carteira de trabalho? Sim. Alguns é por contrato de MEI, né? Outros contrato particular. Tem os que são registrados em carteira de trabalho. Normal, tá bom? Uma pergunta do Daniel ESB10. O professor interlocutor seria o professor colaborativo? O professor interlocutor, ele é o profissional que está previsto na resolução 38, 61 e 68 da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Você vai encontrar todas elas em qualquer site de buscas que você digitar o número dessas resoluções. Lá explica direitinho o papel do professor interlocutor, o que ele deve fazer, ok? A mais recente é a 61,
que fala detalhadamente sobre a profissão do professor interlocutor, e a 68 é da educação especial, ela vem também como um complemento de algumas ações que devem ser praticadas. Vale a pena dar uma lida. O que eu posso dizer é que nós não somos professores colaborativos, nós somos professores interlocutores, ou seja, intérpretes educacionais dentro da sala de aula, mas com algumas responsabilidades pedagógicas, ok? Outra perguntinha aqui é do David Eduardo, ou Davi Eduardo. Tem outro certificado que libera a virar um profissional? Eduardo, como eu mencionei, né, anteriormente, existem os cursos de certificado em tradução e interpretação de Libras, sim, como não existe mais o ProLibras. Mas existem as pós-graduações, os cursos de extensão e os cursos de graduação também referente à língua de sinais. Então, não é porque não existe mais o ProLibras que o intérprete ele não vai ser reconhecido de alguma forma. Ele precisa buscar os cursos de capacitação e formação, e se você já possui alguma graduação, você pode se especializar fazendo uma pós em Libras ou algum curso específico para a área de idiomas, de línguas. Tá bom, Eduardo? A Jaciara Oliveira, eu gostaria de saber sobre Libras Tátil. Libras Tátil, como eu já falei, é uma das várias formas que existem para o surdo cego se comunicar e entender a interpretação, que é a Libras na mão. Mas, para você conhecer mais sobre a Libras Tátil, as técnicas que existem, procure a formação do guia intérprete. Eu não sei se você é de São Paulo, né? Em São Paulo a gente tem a RIMSA, que fica na Vila Mariana, o Grupo Brasil dos Surdos Cegos, que fazem formação de guia intérprete todos os anos, que é referência em São Paulo, mas temos também em outros lugares do Brasil. Então, depende de onde você fala, dê uma pesquisada sobre a formação do guia intérprete para você entender sobre a Libras Tátil, tá bom? Uma pergunta da Cida Reis. Vinícius, é verdade que o tradutor e intérprete de Libras não é mais reconhecido pelo governo? O que prevalece é o curso de letras Libras? Não. Não sei se você quis dizer da questão do ProLibras. Quem fez ProLibras e vai ter essa certificação para o resto da vida. É uma certificação reconhecida sim em todo o território nacional. O que o governo quer agora de nós é que nós busquemos outros meios de formação presentes ou nos cursos de letras Libras bacharelado para tradutor e intérprete de Libras ou nas pós-graduações em TILSB, tradução e interpretação de língua brasileira de sinais, ok? O governo reconhece sim aquilo que já passou e aquilo que está vindo como novo, como formação. Lógico que as buscas devem continuar, ok? Não devem parar pela pós-graduação, por exemplo. Agora, Reinilde Ferreira e a Luana Silva, ambas perguntaram sobre o uso das luvas. Essa questão, nem muitas pessoas têm essa informação e eu gostaria de estar passando um pouco do que eu sei para vocês, né? A questão da luva, há muito tempo atrás, muitas pessoas utilizavam principalmente em coral, nas igrejas, né, de apresentações às vezes natalinas, com o uso das luvas. Porém, muitos surdos se sentiam oprimidos, se sentiam muitas vezes subjugados de alguma forma pela questão dos ouvintes estarem colocando luvas nas mãos dos surdos. É como se eles não pudessem utilizar as suas mãos da forma que ela é. Então, muitas vezes as pessoas utilizam as luvas por achar bonito, ou às vezes vai apagar a luz e querer fazer um efeito especial, alguma coisa assim. Mas eu acho muito interessante e importante, né? Quem já fez, né? No passado, eu nunca fiz, confesso que eu nunca gostei, nunca achei assim bonito de ver. Eu gosto mesmo de sinalizar e ver os surdos utilizando as suas mãos. Mas no passado eu convivi sim com pessoas que aderiram a essa prática da luva, mas que também não tinham esse tipo de informação. E demorou muitos anos até para os surdos começarem a reivindicar e a falar que aquilo não fazia mais parte das suas vidas, que eles não se sentiam à vontade com a utilização das luvas, e aí por isso essa luva foi abolida. Muitas igrejas, muitos corais, muitos eventos ainda utilizam as luvas, né? Muitas vezes até mesmo por falta de informação e alguns porque gostam, porque acham bonito. E nós devemos respeitar. Mas eu acho que acima de tudo, o que nós precisamos ter conhecimento para nós não errarmos em coisas que nós talvez já erramos ou que situações que venham a acontecer, tá
tá bom? Outra pergunta da Janaína Silva. Eu gostaria de saber se esse curso de pós-graduação em Libras é reconhecido pelo MEC. Bom, eu queria dizer aqui que todos os cursos de pós-graduação, eles devem ser autorizados pelo MEC. O que deve ser reconhecido são normalmente cursos de graduação. Quando o curso ele é autorizado pelo MEC, é que a faculdade está ok e ela pode oferecer esse curso para quem desejar. Antes de você fazer um curso de pós-graduação em Libras, pesquise sobre essa faculdade no site do Ministério da Educação, veja a pontuação dela no ENAD, ok? Não faça em qualquer universidade, não. Pesquise antes, tá ok? Então aqui uma pergunta do Nathan Coutinho Fernandes. Nós, intérpretes de Libras, atuamos mais na área da educação? Não, Nathan. Existem várias esferas que o intérprete de Libras pode atuar. Esfera de conferência, esfera artística, dentro de ambientes corporativos, esfera jurídica, midiática. O intérprete de Libras ele tem um grande campo de atuação, até porque o surdo ele tem direito a tudo. Ele tem direito a ter um intérprete no hospital, ele tem direito a ter um intérprete num atendimento que ele vai no INSS ou no fórum, ok? Então, o intérprete de Libras, eu conheço intérpretes que trabalham em delegacias, tem intérpretes que trabalham nas centrais de Libras, tem intérpretes que atuam na televisão. Há muito campo para trabalho, ok? A Abigail Prado pergunta: é certo dizer que a imagem do intérprete está sendo mais estimada agora? Posso dizer que com o passar do tempo, da lei de Libras, do reconhecimento da profissão do tradutor e intérprete de Libras, essa questão também do surdo estar mais dentro das universidades, do ambiente acadêmico, e do surdo querer e lutar para ter acesso a tantas informações, né? Surdos e intérpretes buscando sempre para que o surdo ele tenha acessibilidade das coisas. Então, nós podemos dizer sim que é uma profissão que está em evidência por conta da inclusão dos surdos dentro dos mais variados ambientes, que é direito deles, não é verdade? Eu espero aqui ter deixado uma contribuição positiva para vocês. Quem sabe aí numa próxima live ou algum curso, nós vamos estar divulgando para vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até breve. Então, gente, obrigada. Um beijo. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Mais dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar para o e-mail que está aqui embaixo, que a gente grava mais vídeo respondendo a vocês. Eu gostaria de aproveitar o espaço e dizer para vocês que nós vamos tentar organizar mais lives, ou mensais, ou a cada 2 meses, realmente ali naquele a cada 15 dias. Uma live envolve muita coisa, pessoal, envolve muita produção, empenho das famílias, mas eu espero muito que vocês estejam gostando aqui do conteúdo do canal, estejam gostando do conteúdo que a gente tem passado para vocês.